Hoje nós vamos começar a nova era aí com os temas mais relacionados com cardio, né? Começando hoje por hipertensão arterial. E qual é a lógica do nosso ciclo agora com hipertensão? Nós vamos dividir hipertensão em 3 aulas. Uma primeira aula, onde a gente vai trabalhar os fundamentos básicos, que eu acho e que isso é muito mais para a vida, né, do que para a terapêutica em si. Vocês precisam entender bem hipertensão, tanto para a parte de interna, né? Depois, quando vocês precisarem de falar de hipertensão em outras instâncias da faculdade, vocês precisam entender esses fundamentos básicos, ok? Então, a gente vai dividir a primeira parte como sendo esses princípios básicos associados com os fármacos, com os inibidores, né? Os IECA e ARA2, tá? Que são aqueles que interferem no ciclo da aldosterona, tá? Renina, angiotensina, aldosterona. Depois nós vamos para aqueles que são considerados diuréticos. E por último, nós vamos para os fármacos modernos, tá? Para as terapias mais alternativas. Então, hoje, como eu disse para vocês, vamos começar com essa primeira parte, entendendo primeiro o que é hipertensão arterial. Gente, hipertensão arterial nada mais do que um aumento sostenido da pressão arterial, da tensão arterial. Ela se dá por fatores multifatoriais, controláveis, né? E que diminui a qualidade de vida e a expectativa de vida do paciente. Como que a gente caracteriza ou categoriza a hipertensão arterial? A gente primeiro tem que entender que a pressão arterial, ela normal, se dá com valores de sistólica menor a 130 e diastólica menor a 85 ou a 80. Valores que ultrapassem isso já vão ser consideradas limítrofes ou como sendo hipertensão arterial. Então, vamos lá. O que é uma pressão arterial limítrofe? Quando essa tensão arterial está de 130 a 140, a sistólica. E a diastólica, de 85, 80 a 90. Até aí é o nosso limiar. A partir desse valor, nós vamos ter, então, pacientes hipertensos, quadros de hipertensão. O que é uma hipertensão do nível 1 ou do tipo 1? São aqueles quadros onde a sistólica está de 140 a 160 ou uma diastólica de 90 a 100. O nível 2, ou o tipo 2, essa sistólica vai estar de 160 a 180, acompanhado ou não com uma diastólica de 100 a 110. Eu sempre arredondo os números para que possa ficar mais didático para vocês. E a hipertensão do tipo 3 são as tensões arteriais sistólicas maior a 180 e a diastólica maior ou igual a 110. Tudo bem? Então, sempre tenha em consideração esses níveis, porque nós vamos precisar deles para entender a parte de tratamento. Ok, então, como se dá a etiopatogênia da hipertensão arterial? Entendam que a tensão arterial, ela depende do débito cardíaco e da resistência periférica. Ou seja, o que é o débito cardíaco? São todas as atividades intrínsecas do coração, tanto relacionada com recebimento de sangue, quantidade sanguínea, capacidade de bombeamento do sangue, do coração, e resistência periférica, que é justamente diz sobre o calibre, o funcionamento dos nossos vasos, tá? Por isso que se diz resistência periférica. Então, olha só, quais são os fatores relacionados com essa pressão arterial? Nós temos, então, a retenção de sódio, hiperatividade simpática, excesso de renina e angiotensina 2, alterações da membrana celular e fatores endoteliais que vão estar alterando, então, a pré-carga, a contratibilidade, a constrição arteriolar e causando hipertrófia estrutural.
todos esses fatores em conjuntos vão alterar essa equação que eu acabei de dizer para vocês. Podemos aumentar, então, esse débito cardíaco aumentado vai levar essa pressão arterial a aumentar. E essa resistência periférica, ou seja, a resistência dos meus vasos sendo alterada, sendo aumentada, também vai promover um aumento dessa pressão arterial. Então, multifatores podem levar a esse aumento sostenido da pressão arterial. Uma maior ingesta de sódio, a redução da massa dos néfrons, ou seja, qualquer tipo de alteração renal que haja uma retenção de sódio aumentada, estresse com essa hiperatividade simpática, alterações genéticas, claro, aquelas que podem alterar a formação dos nossos vasos, e fatores ambientais como a obesidade. Lembrem, a obesidade promove a formação de o quê? De hipertrófia dos nossos vasos, ok? A diminuição do calibre e aumento, né, da resistência dos nossos vasos. Portanto, a etiopatogênia da hipertensão arterial, ela é multifatorial, tá? Aqui eu trouxe para vocês como um listado de todos esses fatores que podem promover esse quadro de hipertensão arterial. Então, aqui nós temos os fatores ambientais, os fatores genéticos, hiperatividade simpática, alteração do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperatividade simpática, eu repeti, mas seria o aumento da atividade simpática por alterações dos nossos baroreceptores e os câmbios estruturais das nossas artérias, tá? Então, perceba como, de novo, repetindo, são multifatores que estão envolvidos em um aumento sostenido da nossa pressão, da nossa tensão arterial. Então, como que eu faço o diagnóstico ou como que a guia, o Consenso Nacional e Internacional de Cardiologia entende que deve ser feito o diagnóstico de hipertensão? São estabelecidos 3 pilares, onde um dos pilares é a medição da pressão arterial. Eu preciso medir a pressão arterial, tá? De forma bem clara, de forma estandarizada, para que eu possa ter o diagnóstico desse paciente. Como que eu posso medir? Eu posso medir em consultório, tá? A clássica medição que nós conhecemos, beleza? Com tensiômetros que sejam calibrados. Nós também podemos fazer um monitoramento ambulatório de 24 horas. O paciente fica 24 horas em ambulatório fazendo esse controle da pressão arterial. E o monitoramento domiciliário, tá, dessa pressão arterial, onde o paciente vai com o tensiômetro posto, tá? E esse tensiômetro vai ter a capacidade de medir durante todo o dia essa pressão arterial do indivíduo. Outra forma, outro pilar que nós temos para o diagnóstico de hipertensão é estabelecer os riscos associados a essa medição que eu acabei de dizer para vocês. Por quê? Não é o mesmo dizer que uma pressão arterial aumentada em um paciente são por exemplo, um paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio. São condições diferentes, são estabelecimentos de riscos diferentes entre um e o outro. Portanto, sim, estabelecer risco está dentro dos pilares do diagnóstico de hipertensão. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre esses riscos possíveis que os pacientes podem ter, tá? E por último, identificar possíveis causas secundárias. É eu conseguir identificar, através de estudos, através de exames complementares, se esse paciente tem outras enfermidades associadas a esse aumento sostenido da tensão arterial. Por exemplo, o hiperparatiroidismo, como também alterações das suprarrenais, tá? Hipercortisolismo. Então, eu preciso fazer todo um estudo para que eu possa identificar ou não
uma causa secundária a esse aumento uma causa primária, né? No caso, relacionado a esse aumento da tensão arterial. Então, aqui nada mais do que é esse protocolo de medição, que deve sempre utilizar equipamentos devidamente validados, tá? Sempre deve-se fazer um monitoreio de 4 dias de medição. A gente precisa ter esse histórico de medição para que a gente possa fechar o diagnóstico. E a gente precisa fazer também um promédio de todas as leituras que nós fizemos, eliminando a primeira medição que nós fizemos no paciente, tá? A primeira medição do dia é eliminada e todas as outras medições nós vamos fazer um promédio para chegar a uma tensão arterial média, diagnosticando, então, cumprindo com um dos requisitos dos pilares, que é realizar a medição. Então, como que eu faço quais são as fases de investigação? A primeira visita do paciente, eu vou conseguir dizer se ele está cursando com uma tensão normal, com uma tensão arterial limítrofe, de nível 1, 2 ou 3. Em uma segunda visita, olha o que eu vou poder fazer. Eu vou novamente identificar qual a tensão arterial desse paciente. E em caso de que essa medição me gere uma dúvida sobre o quadro de hipertensão arterial, eu posso fazer em uma terceira visita o mapeamento, né, o mapa, que é aquele segmento ambulatorial ou domiciliário, para, por fim, conseguir chegar ao diagnóstico final de se o meu paciente é hipertenso ou não hipertenso. Lembrem-se, essa daqui são as fases de investigação teóricas, ideais, mas claramente, por falta de recurso, muitas vezes com as medições tradicionais. Sem o mapa, né, sem esse mapeamento, nós já conseguimos fechar o diagnóstico, isso na prática. Bem, então, o estudo de um paciente hipertenso vai ser baseado na anamnese, onde eu vou avaliar o tempo de evolução e as medições prévias, o tratamento antihipertensivo, se esse paciente cursava ou não com tratamento antihipertensivo antes daquelas medições, se ele tem alguma suspeita de hipertensão secundária, ou seja, para isso eu preciso fazer histórico familiar, histórico personal, caídas de cabelo, debilidade muscular, qualidade de sono, todo um protocolo de medidas que eu preciso seguir para que eu possa identificar possíveis causas secundárias de hipertensão. Vou fazer também análise de risco e análises de órgão afetado. Se o paciente tem, por exemplo, algum tipo de ortalmopatias, né? Presença de glaucoma, presença de insuficiência renal, de insuficiências respiratórias. Então, existem várias outras medidas que eu posso avaliar. Se esse paciente cursa ou não com uma complicação como resultado dessa pressão sostenida. Tá? E claramente também aspectos psicossociais, se o paciente, qual a atividade laboral, tá? Qual o quadro de exposição ao estresse que ele vem cursando, ok? E também saber se o paciente reconhece ou não o seu diagnóstico, se é que ele tem um diagnóstico prévio. Então, galera, aqui eu coloquei só mesmo o que o guia traz para a gente sobre possíveis causas de hipertensão arterial secundária, né? Onde a gente tem aqui o aldosteronismo primário, a hipertensão renovascular, o feumocrocitoma e a apneia obstrutiva do sono. Todos esses fatores podem ser fatores que geram um processo de hipertensão. Ok? Então, nós também temos que levar isso em consideração quando nós vamos tratar um paciente, tá? Um paciente com hipertensão, nós precisamos entender se ele é um paciente que vem à consulta porque ele está com uma hipertensão causada por uma insuficiência renal, causada por um tumor, no caso da feumocrocitoma, causada por um problema da suprarrenal, ou seja,
qual é esse problema que pode estar levando a esse quadro de hipertensão? Eu preciso identificar isso para que eu possa entender depois qual o tratamento de eleição, quais são os fármacos de eleição. Então, aqui são os fatores de risco. Eu trouxe para vocês para que possam entender que existem certas características ou categorizações de risco segundo os fatores associados a esse paciente hipertenso. Então, qual é esse paciente? Ele é um paciente que tem uma hipertensão nível 1, mas não tem fatores? Ou tem só um ou dois fatores de risco adicionais? Ou tem 3 fatores de risco adicionais? Ou ele simplesmente vem cursando com uma clínica aguda, com uma associação de risco aguda? Que paciente que é esse? Eu preciso entender que perfil é esse para que eu possa fazer essa categorização de risco, tá? A Bia entrou. Oi, Bia. Oi, gente. Tudo bem? Tô melhorando, graças a Deus. Ai, que bom. Qualquer coisa me interrompe, tá? Tava aqui falando só dessa introdução de hipertensão para a gente poder começar com a matéria propriamente dita, tá bom? Tá Bem, bem. então, basicamente esse é um quadro de riscos, onde a gente vai avaliar esse valor de hipertensão mais fatores associados. Então, quais são esses fatores que eu tenho que levar em consideração? Claramente, se o paciente é tabaquista, se ele possui hipercolesterolêmia, se ele é um obeso, se ele faz consumo de álcool, se ele é um paciente com hipertrigliceridemia, se ele é sedentário, se ele é um paciente diabético ou um paciente hiperglucêmico, qual a idade desse paciente, qual o sexo desse paciente e quais são os antecedentes familiares que ele vem agregado. Todos esses fatores que eu acabei de dizer são fatores que agregam para a gente sobre a estadificação de risco. Analisando, então, a tensão arterial e qual o fator de risco, eu vou poder dizer, bem, esse paciente é um paciente que tem um alto risco, um moderado risco ou um baixo risco, tá? E qual risco que nós estamos falando, gente? Risco de sobrevida, tá? Risco de desenvolver complicações fatais com esse quadro de hipertensão, beleza? Por que eu trago isso para a aula de terapêutica? Porque nós temos um abanico, opções de fármacos que podem ser utilizados para determinados pacientes. Só que, o que vai me levar a escolher um fármaco? O que vai me levar é conhecer o meu paciente. O tratamento de hipertensão é um tratamento individualizado. Por quê? Porque se é uma paciente, por exemplo, que tem um fator de risco X e eu tenho um fármaco que não pode ser utilizado para esse fator de risco, eu tenho que escolher outro. Então, por isso eu tenho que entender quais são os fármacos que eu posso usar para um paciente com obeso, para um paciente, para uma grávida, para uma paciente que tem uma enfermidade renal associada, tá? Então, existem fármacos que são melhores aplicados em determinados indivíduos. Em resumo, os fatores de riscos podem ser classificados como aqueles modificáveis, ou seja, aqueles que o paciente pode modificar com hábitos de vida, com farmacologia, e aqueles que não são modificáveis. Então, por exemplo, idade, sexo e antecedentes familiares, ninguém pode modificar, né? Eu não posso modificar a minha idade, não posso modificar o meu sexo, e muito menos de onde eu vim. A herança que eu trago. Então, em resumo a todos esses fatores, vocês precisam entender que hipertensão é uma patologia associada a multifatores. E esses fatores são fatores ambientais, fatores de risco metabólico e associados a enfermidades, a outras
ou a póstergas enfermidades cardiovasculares, tá? Eu coloquei aqui marcado em azul, porque é um nome que vocês podem ver aí em vários lugares, em pato, né? Em interna também, que é o síndrome metabólico. Lembrem que um paciente com síndrome metabólico é um paciente que tem um fator de risco muito importante, porque ele vai ter vários desses pontos que nós falamos aí. Um paciente com síndrome metabólico é aquele paciente que é sedentário, que é obeso, é um paciente que vem com uma hiperglucemia associada, com uma hipercolesterolemia associada, com uma hipertrigliceridemia associada. É um paciente que cursa com diversos fatores de risco e que podem me levar, portanto, a pensar que na avaliação do risco de cardiovascular global, ele vai estar ali entre moderado e até mesmo alto risco, tá? Então, ter em consideração sempre esses indivíduos. Galera, então, vamos agora para a farmacologia em si. Como que eu vou classificar, então, esse tratamento de hipertensão arterial? É pergunta de prova isso. Por quê? Se alguém pergunta para vocês qual o tratamento de hipertensão, a gente tem que pensar, existem dois tratamentos. Um tratamento não farmacológico e um tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico se baseia em câmbios de hábitos, onde o paciente vai ter que mudar a alimentação, fazer mudanças na ingesta de álcool, se é que ele consome álcool, relacionadas com a atividade física, tá? E essa associação entre que atividade física eu estou fazendo com o consumo de calorias, ou seja, a alimentação. Esses câmbios de hábitos, eles não são considerados indicados, recomendados para só um grupo de hipertensos. Não, eles são considerados importantes para toda a população. Só que por que eles são importantes? Porque para aqueles pacientes que têm uma pressão limítrofe, eles fazem com que possa evitar que esse paciente chegue a um quadro de hipertensão arterial. Para aqueles pacientes que estavam cursando com uma hipertensão para grau 1, evita que esses pacientes possam chegar ao consumo de algum fármaco. E aqueles pacientes que de verdade são hipertensos em graus mais avançados, faz com que eles tenham maior eficácia com o tratamento de fármacos. Então, percebam, eu sempre vou indicar esse tratamento não farmacológico, especialmente em condições em que eu posso, com esse tratamento não farmacológico, melhorar a qualidade de vida e evitar com que chegue ao extremo, que é o tratamento farmacológico, tá? Então, a gente sempre vai ter em consideração essas mudanças de hábito. Que seria diminuir a ingesta de sódio, aumentar a ingesta de alimentos ricos em potássio, tá? Aumentar os exercícios aeróbios, aumentar os exercícios com sobrecarga e os exercícios isométricos, diminuir o peso, tá? Estabilizar o índice de massa corporal, que é justamente essa associação entre peso e altura. Então, isso é muito importante para que vocês possam entender esses dois pilares do tratamento de hipertensão, tá? Mudanças na qualidade de vida. E, por fim, chegamos nos farmacológicos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre dois desses nossos checklists aqui, que são os inibidores de enzima convertidora de angiotensina e os antagonistas dos receptores de angiotensina 2. Como que eu chamo esses fármacos? De ECA e ARA2. E ECA porque são inibidores de enzima convertidora de angiotensina, tá? Por isso que é IECA. E os ARA2 por conta do antagonista de receptores de angiotensina. Mas antes disso, antes de começar falando sobre esses dois grupos, eu queria que vocês visualizassem comigo esse algoritmo no tratamento de hipertensão. Saibam isso, porque isso aqui, na verdade, é um resumo de tudo aquilo que nós vamos falar em todas as aulas de
de hipertensão. Qual é o primeiro pilar, a primeira escolha no tratamento de um paciente hipertenso? Na verdade, seria para todos os pacientes, né? Independente se é hipertenso ou não. Câmbios no estilo de vida. Ponto. Só que aquele paciente que já está cursando com níveis de hipertensão arterial confirmados, quais são as opções terapêuticas farmacológicas que eu posso usar? Bem, aquele paciente com hipertensão nível 1, que era aquele. Quem pode me dizer aí qual era o número associado à hipertensão do tipo 1? Quais são os valores do nível de hipertensão nível 1? Podem colar aí na tabelinha. Era de 140 a 159, a sistólica de 140 a 159, e a diastólica de 90 a 99. Exatamente. A gente fala que é o de 140 a 160, né? Para ficar mais fácil esses rangos. E o de diastólica, qual era? De 90 a 99. Exato, de 90 a 100, né? Perfeito. Então, esse paciente com hipertensão de nível 1, que tem um risco baixo, por que risco baixo? Porque ele não tem aquele tanto de características relevantes que eu disse para vocês. Hiperglucemia, diabetes, né? Hiperglucemia com diabetes, hipertrigliceridemia, sedentarismo. É um paciente que não tem grupos, não está dentro do grupo de risco, mas ele tem hipertensão. A esse paciente, nós vamos escolher uma monoterápia. Um único fármaco para que nós possamos tratar esse número, esse valor de hipertensão. A esse paciente, nós podemos escolher todo esse abanico de fármacos que nós vamos conhecer nas próximas aulas. O IECA ou ARA2, os antagonistas ou bloqueantes cálcicos, os diuréticos ou os beta-bloqueantes. Agora, se esse paciente com esses valores que a Mai falou, de hipertensão no nível 1, estão associados a riscos, que seja um paciente sedentário, com antecedentes familiares, com algum tipo de acidentes cardíacos associados anteriores, prévios, a esse paciente eu preciso fazer uma combinação farmacológica, tá? Então, por isso que essa setinha puxa para cá, para que vocês possam entender que as combinações, muitas vezes, elas são necessárias. Passou do nível 1, com risco moderado ou alto, eu sempre vou ter que fazer combinações farmacológicas, tá? Mais de um fármaco, né? Então, 2 ou mais fármacos associados à preferência de forma individualizada que possa cumprir com esses requisitos individuais do indivíduo. Beleza? Então, nós vamos conhecendo os fármacos e nós vamos entendendo um pouquinho sobre eles e também para que a gente possa enquadrá-los de acordo com cada perfil. Esse triângulo é um triângulo que vocês precisam saber sobre as possíveis combinações dos fármacos, tá? Saibam isso, galera, por quê? Porque quais são as combinações que eu posso fazer ou as combinações preferíveis nos tratamentos combinados de hipertensão? O tratamento que mais se usa, tá? Perdão. É o tratamento com um IECA e ARA2 associado com um bloqueante cálcico, tá? Esse é o tratamento preferível ou um IECA e ARA2 associado a um diurético. Agora, quais são os tratamentos possíveis? O diurético com um bloqueante cálcico. Por isso que essa linha está mais fraquinha aqui. Já aquelas ponteadas, nós nem vamos falar, porque vão ser em situações muito, muito especiais, nós nem vamos ficar atentos a isso. Agora, saibam que as combinações preferíveis, então, IECA ou ARA2, com um antagonista cálcico, IECA e ARA2 com um diurético, tá? Essas são as combinações que eles chamam de
preferíveis, né? São as preferentes. São aquelas combinações que, se eu vejo um paciente com hipertensão do grau 2 ou do grau 3, ou um paciente que tem hipertensão do grau 1 associado com fatores de riscos, eu vou pensar nessas combinações possíveis. Tudo bem? Então, percebam, o IECA e ARA2, ele é o preferido, eles são fármacos preferidos no tratamento de hipertensão arterial, porque ele anda muito bem com os outros dois tipos, tá? O antagonista de cálcio e os diuréticos. Os beta-bloqueantes são, evita-se dar com beta-bloqueantes, mas depois a gente vai conversando mais sobre isso. Então, nós nos dedicaremos nas nossas aulas a conhecer melhor sobre IECA e ARA2, diuréticos, antagonistas cálcicos e beta-bloqueantes. Tá bom? Na aula de hoje, nós trabalharemos apenas com o primeiro, né, o melhor de todos, que é o IECA e o ARA2. Então, vamos seguir. Antes de começar falando sobre o IECA e ARA2, eu queria que vocês ficassem bem atentos aqui comigo sobre um repasso rápido do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, ao que se trata esse sistema? É um sistema que envolve enzimas e proteínas, ok? Que estão responsáveis ou são um dos pilares para a estabilização da nossa pressão arterial. Ela vai envolver órgãos importantes, porque esses órgãos que vão liberar enzimas e vão liberar proteínas que são importantes em todo esse processo. Como se dá esse processo? Bem, a partir da diminuição da nossa TA, os nossos rins são capazes de sensar essa diminuição de pressão. Ao sensar essa pressão, existe um sistema chamado sistema justaglomerular, ou células do sistema justaglomerular, que são capazes de liberar o que a gente chama de renina. A liberação dessa renina vai ser importante para ativar o angiotensinógeno, que é liberado pelo nosso fígado. Uma vez que o angiotensinógeno é ativado pela renina, ele se transforma em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela precisa ser convertida em angiotensina 2. E quem é que vai fazer essa conversão? É a enzima convertidora de angiotensina. Essa enzima convertidora de angiotensina é uma enzima liberada, ou também chamada de ECA, ela é liberada nos pulmões, ok? Pelas células dos nossos pulmões. E essa enzima, ela não só é importante para esse processo de conversão de angiotensina em angiotensina 2, como também ela é importante para a conversão, para a degradação da bradiquinina. O que é a bradiquinina? É um agente, é um vasodilatador que nós temos circulante. Esse vasodilatador, galera, ele, na verdade, ele faz de forma indireta ativando prostaglandinas, tá? Então, tenho essa informação, porque daqui a pouco nós vamos ver que alguém que inibe o ECA também faz com que aumente bradiquinina. Então, sigamos com o nosso sistema angiotensina. Agora que eu tenho angiotensina 2, o que vai acontecer? Ele vai se unir aos receptores para angiotensina. Uma vez unindo a esse receptor, ele vai ter dois processos de ação. Um é a ação direta nos vasos, fazendo um processo de vasoconstrição. E o outro é a liberação de vasopressinas
e aldosterona, promovendo, então, a nível renal, uma retenção de sódio, uma retenção de água e uma excreção de potássio. O resultado disso tudo, então, é um aumento da pressão arterial. Percebam, eu tenho todo um sistema que se iniciou com o sensado da diminuição da pressão arterial e terminou com um aumento da pressão arterial. Opa, então agora eu já sei que esse sistema está interferindo no processo de aumento de pressão. Eu preciso frear esse sistema com farmacologia para que esse sistema possa, de forma menos agressiva, promover o aumento da pressão arterial no meu paciente. Então, uma das vias para controle da pressão arterial é interferir no sistema de renina, angiotensina, aldosterona. E nós vamos conhecer 2 tipos de fármacos que podem interferir em 2 processos de todo esse sistema que eu falei para vocês. Tá? Paulinha, Então, vamos lá. Oi. Desculpa a pergunta, pode ser muito besta, mas o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele não deveria funcionar apenas quando eu tenho uma caída da pressão arterial? Por que ele estaria funcionando quando a pressão está alta? A pressão tá por uma retroalimentação, os vasos começam, é toda uma questão de, você lembra de feedbacks, Bia? Que os feedbacks que acontecia, a pressão tá alta, por outras vias, o paciente começa a diminuir uma pressão, o sistema renina-angiotensina começa a sensar que houve uma diminuição de pressão, mas na verdade essa diminuição não aconteceu, certo? E ele começa a fazer esse processo de ciclo vicioso. Tá? Entendi, é um ciclo como vicioso. Se tivesse uma informação alterada, né? Exatamente. Porque, na verdade, quando o organismo começa a sensar que nossa pressão está muito alta, mecanismos intrínsecos começam a acontecer. O que são isso? São controles dos nossos próprios órgãos. E o rim, ele é um dos órgãos afetados por esse processo, com a vasoconstrição das arteríolas aferentes e eferentes. Então, o rim sensa que está diminuindo a pressão, mas, na verdade, todo o meu organismo está sofrendo um aumento de pressão. E aí, ele vai gerar uma cascada que vai aumentar ainda mais o processo de aumento de pressão. Entende? Entendi. Obrigada. É um ciclo vicioso, né? Bem, então, vamos entender quais fármacos que a gente pode utilizar para o tratamento disso aqui. Super tomado, tá? Vocês precisam praticar desde já esses fármacos, não é difícil, e vai ter a imagem para a gente poder consolidar bem essas informações. Então, galera, primeiro fármaco que a gente vai estudar hoje, os inibidores da enzima convertidora de angiotensina, os IECA. Então, olha só onde os IECA vão atuar. Vão atuar naquela enzima lá que eu falava para vocês na imagem anterior. Olha aqui a mesma imagem. Então, o que nós não vamos ter? Nós não vamos ter a formação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Portanto, eu estou diminuindo a atividade do sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Esses fármacos, eles são fármacos, a maioria deles são prodrogas, principalmente o enalapril. O enalapril é o que nós tomamos, ele é uma prodroga, mas ele só vai ter um metabolismo ativo, ele só vai poder ter uma ação depois que ele passar por um processo hepático, por uma ativação hepática. Então, a droga, que é propriamente dita, que é um metabolito ativo, que vai fazer a execução do papel dessa droga, desse fármaco, é o enaprilato, tá? Enalapril é o que nós tomamos. Enaprilato é o que vai ter realmente
vai realizar esse mecanismo de ação, que é inibir a enzima convertidora de angiotensina. Tudo bem? Se vocês conseguem visualizar onde que ela está atuando, vai ficar tudo mais fácil quando a gente for falar agora sobre as consequências. Lembrem, IECA são todos os que terminam com pril. Então, enalapril, captopril, fosinopril, certo? Os dois que a gente mais usa, na verdade, na prática, é o enalapril e o captopril, tá? Lembrem que a maioria deles, como eu disse, repito, são prodrogas, que para que se tornem ativas, que realizem o seu mecanismo de ação, elas precisam passar por um processo de metabolismo, tá? Tem uma ótima biodisponibilidade oral, portanto, realmente, a toma é por via oral. E como eu dizia para vocês, são inibidores da enzima convertidora de angiotensina. Conseguem concordar comigo que se eu inibo essa enzima, eu também não degrado a bradquinina? Sim. Porque eu dizia para vocês que a ECA, a enzima convertidora de angiotensina, além de converter, ela também tem o papel de degradar a bradquinina. Então, olha só o que acontece. A bradquinina era um vasodilatador. Quando ele estava degradado, ele não estava fazendo o papel dele, porque a ECA estava degradando. Agora, não tem mais ECA para degradar a bradquinina. Então, o que vai acontecer? Eu vou propiciar uma vasodilatação, tá? Então, a bradquinina não será mais degradada, portanto, essa vasodilatação será possibilitada, tá? Então, perceba que o IECA, ele vai ter essa ação, essa doble ação, né? A ação de inibir a produção, a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 e inibir o processo de degradação da bradquinina. Só que aí nós temos um problema, vocês vão ver agora. Vocês concordam comigo? Então, aqui eu coloquei o quê? Que os dois processos de mecanismo de ação, os dois resultados do mecanismo de ação do IECA é aumentar a bradquinina, fazendo uma vasodilatação por aumento das prostaglandinas, só que não só faz uma vasodilatação, como também provoca um efeito adverso característico do IECA, que é a tosse. A bradquinina, quando ela aumenta, ela provoca o quadro de tosse e também de angioedema. O paciente cursa com edema, tá? Principalmente de membros inferiores. Tudo bem? Então, percebam como é importante a gente entender esse ciclozinho, todo esse mecanismo, esse sistema, para que vocês possam ver onde está atuando e entender qual o mecanismo de ação, qual o resultado, qual o efeito dessa droga. O outro efeito que eu dizia para vocês é a diminuição da conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, o que vai acontecer? Bem, vai aumentar, tudo o contrário, olha. Se eu tinha uma angiotensina 2 que retenia sódio, retenia água e excretava potássio, agora eu tenho tudo o contrário, porque eu estou inibindo a produção dessa angiotensina 2. Portanto, eu tenho aumento da excreção de sódio, diminuição da excreção de potássio, tá? Além disso, ele diminui o remodelado cardíaco, melhora a função endotelial, porque essa vasoconstrição ela não vai estar acontecendo, tá? Então, percebam que a ação ela é uma ação tanto pelo aumento da bradquinina, quanto pela diminuição da formação da angiotensina 2. Tá bom? Fica claro o IECA para vocês? Sim. Bem, então agora vamos para o uso terapêutico. Quando que eu uso o IECA? As imagens vão ajudar super a gente para isso. O uso do IECA, ele é o mesmo uso para usar a 2. Ele é usado para insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, nefropatia diabética e profilaxis em eventos cardiovasculares. Só para que vocês possam entender uma coisa, e pensem comigo,
Se eu estou possibilitando aqui essa menor chegada de angiotensina 2 a nível renal, vocês conseguem entender que ele é um nefroprotetor? Porque ele está protegendo a atividade, esse fármaco está protegendo o órgão, o rim, da chegada de um estimulador, que é a angiotensina 2? Vocês conseguem entender isso? Sim. Então, o que está acontecendo? Eu posso usar esse fármaco como um protetor renal. Portanto, em nefropatia diabética, ele pode ser utilizado. Por que hipertensão arterial? Claro, eu estou inibindo um sistema que faria o aumento da minha pressão arterial, que promoveria o aumento da minha tensão arterial. Com esses fármacos, eu estou freando esse sistema. Então, ele também é utilizado para hipertensão arterial. Mas, Paula, por que insuficiência cardíaca e profilaxis de eventos cardiovasculares? Gente, quando eu diminuo o IECA, eu diminuo o remodelado cardíaco. Eu diminuo a retenção de água, o aumento de volume de retorno venoso. Eu diminuo. Portanto, eu diminuo o requerimento cardíaco. Eu alivio, eu propicio um melhor compliance para o coração. Portanto, eu posso utilizar esse fármaco em pacientes que cursam com insuficiência cardíaca e pacientes que cursam que podem cursar, né, como profilaxis de eventos cardiovasculares. Consegue entender isso? Como que eles são inibidores do remodelado cardíaco? Evitam com que esse coração se torne hipertrófico, tá? Sofra esse processo de hipertrófia, tanto a concêntrica quanto a excêntrica. Tudo bem? Então, entendam essas funções para que a gente possa aplicar elas em algum momento. Bem, aqui a gente já tinha conversado, nós conversamos sobre tudo isso, os benefícios clínicos, né? Portanto, diminui TA, melhora a tolerância ao exercício físico, diminui isquêmia, melhora o prognóstico de pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio, inibe o remodelado cardíaco que eu acabei de falar, e confere proteção ao coração e ao rim. Isso que eu coloquei aqui em caps lock é para que vocês possam realmente ter isso para a prova. Os IECA são cardioprotetores e nefroprotetores. Claro, porque eles inibem o remodelado cardíaco e também fazem com que haja um menor requerimento renal. Tá bom? Tudo bem? Pergunta de prova que eu marquei para vocês. Interações farmacológicas do IECA. Vou perguntar isso em estudos dirigidos, porque eu acho isso de extrema importância. Quais são os fármacos que eu tenho que ter cuidado com a administração concomitante com os IECA? Primeiro, diuréticos aoradores de potássio. Tá? Se vocês quiserem colocar aí um exemplo, como, por exemplo, a amilorida. Beleza? Ou a espironolactona. São fármacos diuréticos aoradores de potássio que nós conheceremos na próxima aula. Esses fármacos, eles, como o próprio nome já diz, são fármacos diuréticos aoradores de potássio. O que vocês acham? Que eles fazem eliminar o potássio ou reter o potássio? Reter. Reter o potássio. Se eu somo um fármaco que retém potássio com outro fármaco que retém potássio, o que vocês acham que o paciente pode cursar? Hiperpotassemia. Com uma hiperpotassemia severa. Então, cuidado com a administração concomitante de diuréticos aoradores de potássio com IECA. Tá bom? Outra coisa, os AINES. A gente sabe que AINE faz uma diminuição das prostaglandinas. Então, eu posso, simplesmente, eu estou fazendo uma ação
contrária ao que eu queria com os IECA. Os IECA, eu quero aumentar a prostaglandina para vasodilatar, né, fazer uma vasodilatação dos meus vasos. Se o IECA inibe prostaglandinas, o meu efeito antihipertensivo vai ser anulado. Portanto, essa administração concomitante também tem que ser evitada. Tá bom? E por último, oi, Bia. Dúvida. Então, no caso, se eu somar o IECA com o AINES, o IECA vai vasodilatar e os AINES vai causar vasoconstrição. Então, tipo, é a mesma coisa que não tá fazendo nada. Exatamente. Eu vou diminuir minha ação antihipertensiva, né? Porque o seu objetivo é administrar o IECA, basicamente é diminuir a pressão arterial, através de todos aqueles sistemas que a gente falou. Aumentando bradquinina, diminuindo a conversão de angiotensina 2. Se você tem esse efeito diminuído, o seu objetivo não vai ser chegado com êxito, certo? Sim. Obrigada. Tá bom? Porque diminui a prostaglandina e o outro quer aumentar a prostaglandina. Se eu tenho esse choque de efeitos, eu não tenho o efeito esperado pelo consumo de IECA, tá? E aqui, aquela tabelinha que eu sempre trago para vocês. Lembrar que o nosso exemplo clássico é o enalapril, tá? O mecanismo de ação a gente já conversou, que inibe a enzima convertidora de angiotensina, inibindo a conversão de angiotensina 1 a angiotensina 2 e diminuindo a degradação de bradquinina, tá? E como eu disse, é um vasodilatador porque ele estimula a produção de prostaglandina. O uso, vocês já entenderam muito bem, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, nefropatia diabética e profilaxis para eventos cardiovasculares. A absorção, ela é muito boa por via oral, mas lembrem-se que eles são pró-fármacos. Precisam do processo de ativação hepática para que eles possam realmente se fazer ativo, tá? A distribuição se dá através de placenta, ele passa a placenta, inclusive ele é teratogênico, tá? Ele pode causar fetopatias, tá bom? E ele não se metaboliza. A excreção se elimina fundamentalmente por via renal. E aqui eu quero que vocês atentam a uma coisa. Um paciente que não tem função renal, digamos que ele tem uma função renal reduzida, vocês acham que seria interessante eu aplicar um IECA? Não vai funcionar. Não. Na verdade, o que vai acontecer? Você concorda que eu vou diminuir a eliminação desse fármaco? Sim. Porque a eliminação se dá fundamentalmente por via renal. Então, tá? depois eu vou ter um outro problema, que eu vou diminuir demais a pressão e vou ter que entrar com outros fármacos para aumentar de novo. Exatamente. Então, entra dentro das contraindicações dos usos do IECA. Nós vamos conversar agorinha, tá? Então, quais são os efeitos adversos do IECA? Pergunta que eu vou fazer sempre e que é pergunta de prova. A gente já conversou sobre um dos principais efeitos adversos do IECA. Quais eram? Ou qual é? Teratogênico? Teratogênica. Qual, Mai? A tosse. A tosse. É um dos principais, tá? Essa tosse seca, persistente, que não pode ser explicada por uma causa viral, bacteriana, ou seja, infecciosa. Se vocês conhecem, né? Provavelmente alguém já conhece alguém que tem com consumo de ECA. Conhece? A minha mãe, ela reclamava por muitos anos de uma tosse, que ela sempre andava com uma garrafinha de água e tossia, não sabia o que era, e trocou de médico, e o médico falou, tá, vamos fazer uma troca, passa pro Losartan. Resolveu a tosse. Perfeito, tá vendo? Essa tosse, assim, que irritativa, né? Que não para, incomoda mesmo. E não só isso. O que ela pode provocar também? O angioedema. Esse inchaço, né, de membros inferiores, principalmente associados a pacientes que são mais sedentários, né?
porque vai ser mais notável esse angioedema, tá bom? Além disso, não se esqueçam da hiperpotassêmia que ela pode provocar. Não se esqueçam disso. Hiperpotassêmia porque nós vimos que ao inibir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também faz com que haja uma diminuição da excreção de potássio. Portanto, o paciente vai cursar com hiperpotassêmia. E como a Bia muito bem disse, eles são teratogênicos, tá? Podem provocar fetopatias. Vamos para a contraindicação? Se a Bia falou que é teratogênico, qual é a minha contraindicação absoluta? Embaraçadas. Embaraçadas. Se eu já falei para vocês também que a eliminação é renal, vocês concordam que um paciente que tem a estenose da artéria renal não pode consumir IECA, tá? De forma alguma. Nem IECA, nem ARA2. Tá bom? Não pode. Paciente com hiperpotassêmia, que já está com a hiperpotassêmia mais grave, tipo maior a 5,5, ele também não pode consumir a IECA. Por quê? Porque esse fármaco aumenta os níveis de potássio a nível sanguíneo. Então, eu vou estar potencializando essa hiperpotassêmia. Tá bom? Galera, e as relativas é mulher em idade fértil e lactância. Relativa, eu vou ter que avaliar o risco-benefício. Saibam disso para a vida. Porque se algum dia vocês chegarem para alguém e falar que eu posso usar um IECA para uma grávida ou com um paciente que tem afectação renal, está completamente equivocado. Não se usa IECA, nem ARA2, para pacientes embaraçadas. Tá? O fácil daqui é que as contraindicações são iguais, tanto para IECA quanto para ARA2. Então, dá para a gente fechar os conceitos. Ficou claro? Sim, Bem, podemos seguir com tranquilidade, então, né? com certeza. Então, vamos para a próxima, que é o último de hoje, o nosso ARA2. Galera, os ARA2 são os ARTANs, né? Como a Mai falou. Principalmente o losartan, valsartan. São fármacos que têm uma desvantagem, que eles são muito caros. Nós vamos falar sobre a vantagem e desvantagem dos ARA2. E o mecanismo de ação é muito óbvio. Olha só, antagonistas de receptores de angiotensina 2. Eu estou mexendo com ECA? Não. ECA está lá sendo produzido pelo pulmão, olha, fazendo a conversão dele, fazendo a degradação da bradquinina. A questão é que aqui, os ARA2 vão ter uma atuação sobre os receptores para angiotensina 2. Então, é como se fosse uma ação mais pósterga, né? Mais à frente no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é onde eu coloquei aqui para vocês essa marcação. Então, olha só, a diferença do IECA é que o ARA2 não vai estar mexendo, interferindo na produção e na degradação de bradquinina. Então, qual é o efeito adverso que esse paciente não vai ter? Se eu não estou interferindo na bradquinina, Vai continuar vasodilatando. vai continuar degradando o vasodilatador. Então vasoconstrição. Isso, vai continuar fazendo a degradação dele, mas qual o efeito adverso que eu não vou ter? Que lá no IECA a gente tinha assim de montão. O que o aumento da bradquinina me gerava? Que a mãe falou da mãe dela. A tosse? A tosse, exatamente. E o edema. Porque, como nós não estamos tendo uma alteração na degradação da bradquinina, o processo não tá havendo interferência na bradquinina, a tosse ela não vai ser gerada
e tampouco o angioedema. Então, concordam que os efeitos adversos são menores? Tá? Então, tenham isso em consideração. Todos os outros efeitos adversos são iguais, com exceção da tosse e do angioedema. Tá bom? Bem, queria que vocês porque pode ser que apareça uma pergunta sobre qual é a forma que antagoniza os receptores de angiotensina, e nós precisamos saber. Existem duas formas de competição dentro dos ARA2. Ele pode ser um antagonista competitivo ou não competitivo, tá? O losartan, que é o mais utilizado, e o valsartan também, que é muito utilizado, eles são fármacos competitivos, tá? Eles possuem um antagonismo competitivo. Já os candesartan e olbesartan são fármacos com antagonismo não competitivo. Tudo bem? Lembrando que quando eu não compito, quando não há competição, a dissociação é mais lenta, a afinidade pelo receptor é maior, portanto, eu consigo antagonizar por mais tempo, e a duração do fármaco, a duração de ação do fármaco também é mais prolongada, tá? É uma vantagem do fato de ser não competitivo. Só que a gente já sabe que o mais utilizado, de fato, é o losartan, né? Que tem esse antagonismo competitivo. Tá bom? Só para que vocês possam ter esse dado. Então, vamos lá. Como resumo, mecanismo de ação, antagonismo de receptor de angiotensina 2. E se me perguntar que tipo de antagonismo? Depende. Se eu estou falando de losartan, é um antagonismo competitivo. Se eu estou falando de candesartan, por exemplo, candesartan, estou falando de antagonismo não competitivo, tá? O uso, os mesmos que nós tínhamos visto em IECA, os mesmos. Insuficiência cardíaca, só a gente pensar, olha lá, hipertensão arterial, nefropatia diabética e profilaxis para eventos cardiovasculares, porque eu já sei que ele vai inibir o remodelado cardíaco, tá? Galera, ela atravessa a placenta também, tá? Então, também é teratogênico. Também causa fetopatias. O metabolismo se dá por via hepático. A excreção é tanto biliar quanto renal. Então, aqui a gente ainda continua tendo aquela contraindicação em pacientes que tenham estenoses bilaterais ou que tenham insuficiências renais, tá? E os efeitos adversos são todos aqueles que nós conversamos, com exceção, principalmente, da tosse. Esse paciente ele não vai cursar com a tosse. Por quê? Porque eu não estou alterando a degradação da bradquinina. E era a bradquinina em excesso que estava me gerando esse quadro de tosse. Tá E o bom? angioedema continua? O angioedema continua, mas bem menos. Sabe por quê, Bia? Porque o angioedema é causado tanto pela bradquinina, quanto também pela retenção de água, né? A gente sabe. Retém água, aumenta edema. Se ele está inibindo o ARA2, ele está inibindo inibindo a retenção de água, ele vai também ter uma diminuição do angioedema, mas continua podendo aparecer, tá? Não é tão marcado igual o do IECA. Não é tão marcado, não. Tá claro? Sim. Bem, então, as contraindicações são as mesmas, exatamente as mesmas. Embaraço, as estenoses da artéria, tá? Principalmente estenose bilateral, hiperpotassêmia, porque são fármacos que causam hiperpotassêmia, tudo bem? Então, saibam disso. E nunca se esqueçam do fato de serem teratogênicos. Portanto, embaraçada, nunca, nunca. As relativas, se é uma mulher com idade fértil, eu posso pensar em administrar. Posso. Mas é uma contraindicação relativa. Eu tenho que analisar riscos e benefícios. O mesmo com a lactância. Tá? Bem,
essa imagenzinha. Olha, eu queria só que vocês, como eu digo sempre, né? É só uma opção para que vocês possam ter aí para estudar, né? Para se lembrar, pelo menos, dos efeitos adversos. Essa imagenzinha, ela vai nos mostrar o seguinte. Vocês conseguem ver que aqui tá, tipo, chovendo? Tipo, como se fosse um guarda-chuva? Sim. É porque eles estão Sim. falando do mês de abril, que chove muito, certo? Inclusive tá escrito aqui, ó, April. É April, né? Então, Captopril, Enalapril, beleza? São esses. Ok. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão promovendo uma vaso... Tá vendo esse cara segurando essa gravata? Apertando a gravata? O que a gente falava sobre o fato de que o sistema renina-angiotensina fazia o quê com nossos vasos? Uma vasoconstrição. Só que olha o que acontece quando eu consumo enalapril, captopril, ou seja, um IECA. A gravata se solta. Então, o que está acontecendo com os nossos vasos? Vasodilatando. Vasodilatação, exatamente. Tá bom? Uma vasodilatação. Só que, olha o que acontece. Ela também vai promover um aumento, esse IECA, um aumento da bradiquinina, ou da bradicinina. Então, olha o que ela vai provocar? Vai provocar tosse. Tosse persistente. Tudo bem? Se eu der um zoom, vocês conseguem entender que ele também vai diminuir, a excreção de potássio. Olha essa banana, esse shake com a banana dentro do copo. Portanto, se ele está elevando a banana, o que eu tenho? Hiperpotassemia. Tudo bem? Causa hiperpotassemia porque eu estou diminuindo a nível renal a excreção de potássio. Tá bom? Agora, olha só, vamos para a outra parte da imagem. Ah, tá ótimo. Vocês conseguem ver que aqui tem um cartãozinho que é um cartão de crédito com CR? Creatinina, tá? Então, pacientes com creatinina alta, ou seja, elevada, que marque uma insuficiência renal, é contraindicado o uso do Zieca. Tá bom? Outra contraindicação. Quem consegue identificar o que é isso aqui? Teratogênico. Teratogênico. Contraindicado em Embaraçadas. embaraçadas. Esse cara tá apertando a artéria renal. Olha, 2 cinzinhos. Qual é a contraindicação? Estenose da artéria bilateral ou só de uma? Exatamente. Tá vendo? Então, também é contraindicado. O cartão de crédito, lá em cima, ela levando o cartão de crédito, tá vendo? Para mostrar pra gente que a creatinina elevada, marcando esse quadro, né, de insuficiência, ele é contraindicado, tá? Galera, outra coisa. Vamos para uso? Uso. Quem lembra esses docinhos aqui, com esses pirulitos em forma de rim? Qual é a utilidade desses fármacos? Tem alguma coisa a ver com glicose? Ó, lembra da nefropatia diabética? Verdade. Nefropatia diabética, por isso que tem as formas dos rins. Tá vendo que aqui tem um palcozinho e esse palco tá com remodelando, ou seja, reconstruindo? Para que eu uso esse fármaco? Para inibir Para evitar o remodelamento cardíaco. Exatamente. Tá? Outra coisa, tá vendo que aqui
Tem um balão de coração murcho? Para que eu uso esse fármaco? Insuficiência cardíaca, tá bom? Aqui tem uma cruz para dizer que melhora o prognóstico, diminui a mortalidade, melhora a qualidade de vida. O IECA e o ARA2 está dentro da lista de fármacos que melhora a qualidade de vida ou melhora o prognóstico cardiovascular dos indivíduos, tá? Dos pacientes, tá bom? Então, aqui, com isso, a gente chega com todos os usos. Olha, Oi. embaixo aqui tem um menino mais pra direita, gordinho. Isso seria o angioedema? Aqui embaixo, perto do bar. Isso, garota. Uhum. É porque essa mesa eu não entro muito em questão, Bia, porque aqui tá falando sobre todo o ciclo da renina de aldosterona. Mas é basicamente o que essa mesinha tá mostrando. Que o ECA não é liberado pelo pulmão, Sim. então ele inibe o ECA, né? Uhum. E ao inibir o ECA, ele também promove a inibição da liberação da bradquinina, da degradação da bradquinina. Então, ela provoca tanto a tosse quanto angioedema. Por isso que ele está segurando esse extensor assim, de forma mais folgada, sem apertar ele. Porque ao inibir a degradação de bradquinina, ele promove vasodilatação, tá? Então, realmente é angioedema, tá bom? Só isso, para a gente poder... Essa mesa é só para mostrar isso mesmo, o processo. Perfeito, galera. Ficou claro isso aqui para vocês? Sim. Bora para só mais uma coisa. Essa aqui eu gosto. Aqui tá falando, tá reservando um lugar. Tá vendo que aqui é uma corridinha de carro? E estão reservando um lugar aqui, que é o senhor não sei o quê. Aí as siglas ficam como se fosse o sartan, né? Então, o losartan, que também é um fármaco que aumenta a hiperpotassemia, mas perceba que não tem associação com a tosse, né? Tá longe da cena da tosse. É uma outra instância aqui. Tá bom? Sim. Eles colocam esse mineral bar para relacionar justamente com esses minerais que estão sendo interferidos, né? O IEC e o ERA2 interferem na produção, na eliminação desses minerais. E quais são esses minerais? O sódio e o potássio, principalmente. Tudo bem? Porque o sódio, ele vai ser eliminado, a gente vai propiciar a eliminação desse sódio, e a gente vai propiciar o ahorramento de quem? Do potássio, exatamente. Tá bom? Então, essa imagem, basicamente, é isso que ele quer mostrar. Ele quer mostrar aqui o sistema justroglomerular, né? Vai liberar aqui o RAIN, que é a renina. Esse RAIN vai propiciar a liberação da angiotensina 1, a conversão do angiotensinógeno em angiotensina 1, que, por sua vez, pelo ECA, vai se transformar em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 é capaz de fazer o processo de vasoconstrição, tomando o captopril ou IECA, né, enalapril, captopril, eu vou estar promovendo uma vasodilatação desses meus vasos, promovendo também uma diminuição da degradação da bradquinina. Esse, por sua vez, vai provocar alguns efeitos adversos, como sendo tosse, linfedema, aumento do potássio, teratogenicidade, tá? E quando é que ele é contraindicado? Contraindicado quando o paciente cursa com uma estenose bilateral da artéria renal, quando o paciente é uma embaraçada, tá bom? Ah, só uma coisa que eu não lembrei. Isso aqui é a hipotensão que ele pode provocar, por isso que o paciente está caidinho, tá? Por isso que
esses extensores dele tá frouxo, porque tá hipotenso, tá sem tensor, tá sem estar tensado, tá? E a outra questão das contraindicações seria a própria hiperpotassemia, tá? Pacientes que cursam com potássio maior de 5,5. Quais são as utilidades desse fármaco? Bem claro. Nefropatia diabética, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e profilaxes contra eventos cardiovasculares, tá? Então, tenham isso em mente, tá bom? Então, se eu pergunto para vocês agora, efeitos adversos do Zieca. Tosse. Tosse. Que mais? Angedema. Que, Bia? Angedema. Angedema. Que mais? Teratogênico. Teratogênico. Que mais? Hipotensão. Isso. E? Insuficiência renal aguda. Hiperpotassemia. Hiperpotassemia. Muito bem. Verdade. Exatamente, tá? Não pode esquecer da hiperpotassemia, não. Vocês duas que estão para fazer a prova da primeira era, qual era o fármaco que causava hipopotassemia? O contrário desses aqui que a gente está falando. Meu Deus, eu não acredito, eu não me lembro. A anfotericina B, Verdade. tá? Lembrem dele. Causa hipopotassemia. A bananinha tava lá no chão. Tá, então, uma coisa que eu queria que vocês tivessem em consideração, eu coloquei como alarme aqui, para que tenham cuidado. Porque lembra quando eu falava sobre a associação dos fármacos? Que a gente colocava aquelas setinhas, tá? Onde o Zieca caía muito bem, tanto com os diuréticos, quanto caía muito bem com os antagonistas de bloqueantes cálcicos. Mas cuidado, IECA e ARA2 não se associam. Um não pode ser associado com o outro, porque eu posso inibir de forma brusca o sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando efeitos adversos severos, como hiperpotassemia severa, tá? Como insuficiência renal, como também eu posso provocar nesses pacientes uma hipotensão severa, tá? Lembra lá da mesa dos efeitos adversos. Olha lá, da mesa dos efeitos adversos. Hiperpotassemia, hipotensão. Então, cuidado, não se associa um captopril com o losartan. Não se associa. Tá bom? E quais são as vantagens e desvantagens em se escolher uma ARA2? Porque eu só falei de vantagens do ARA2 para vocês com respeito ao IECA. Tenho em consideração que muitas vezes não se escolhe o ARA2 pelo preço e pela eficácia, que muitas vezes é similar. A questão é que as vantagens do ARA2 é que ele causa menos angioedema. Olha aí, Bia, que você perguntava. Então, menos angioedema, ausência de tosse, não provoca tosse, e provoca o maior bloqueio dos receptores de angiotensina 1. Então, entre um e outro, entre o ARA2 e o IECA, nós temos realmente essas vantagens em relação ao IECA. Porém, muitas vezes não vai ser nossa primeira eleição de tratamento, tá? Como a Mai mesmo disse, a mãe dela começou a tomando um IECA. E só depois que sentiu a necessidade, por conta dos efeitos adversos, é que foi feita a troca. Então, percebam que, realmente, a gente acaba sempre escolhendo primeiro um IECA, tá? Os aprios, né? Captopril, enalapril, bom? Então, para a próxima aula, nós vamos falar dos diuréticos, que é uma aula super longa, tá bom? Eu quero que a gente dê esse checklist na próxima aula e falaremos dos outros também.
os simpático-miméticos e os bloqueantes cáusticos, tá bom? Lembrando que os diuréticos, galera, são aqueles que atuam na nefrona. Então, nós vamos conhecer os diuréticos que atuam nessa região, ou seja, na asa de Henle, no túbulo contorneado distal e no túbulo coletor. Então, cada grupo vai ser determinada pelo local que ela vai atuar. Tanto os efeitos adversos, quanto o uso, tá? Quanto as contraindicações. Então, nós vamos conhecer bem sobre esses grupos na próxima aula. Fechou? Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Não. É verdade que é menos coisa do que na primeira era? Não, eu não diria. Oh, meu Deus. Eu não O diria professor isso, me Bia. tapeou, então. Ok. Peraí.